Bom dia, povo de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para você refletir na sua vida. Mas antes, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. E assim nós lemos juntos. Amém? Tende bom senso e estais atento. O diabo é vosso adversário e anda em derredor, rugindo como um leão que procura a quem possa devorar. Amados, creia você ou não, Deus existe. Creia você ou não, Satanás também existe. E Deus, Ele quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua vida. E Satanás, ele fica ali ao derredor, procurando a melhor oportunidade para ele vir me perseguir, vir me tentar. Ele procura o melhor momento, a melhor opção, quando você estiver mais fraco, perto de desistir. Mas não desista, porque Jesus, ele é amor, ele é paz, ele é Rei dos Reis e Satanás já está derrotado. Não desista. Eu gostaria que você refletisse na história de Daniel. No livro de Daniel, do capítulo 6, se você for ler a história de Daniel na cova dos leões, ela vai contar a interpretação inteira de Daniel. Lembre-se vocês que Daniel, ele vivia em Babilônia, em um lugar que para ele era difícil adorar a Deus. Existia um rei Dario, chamado Dario, um rei persa, que ele colocou um decreto para que ninguém durante 30 dias não adorasse Deus nenhum, não desse glória a Deus nenhum, a não ser por ordem do rei. E Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele se ausentava da presença de todos, entrava no seu quarto, abria a janela e começava a falar com Deus, com o soberano Deus. Apesar de Daniel estar morando no palácio de Babilônia, um lugar cheio de idolatrias, cheio de regras, ele não se corrompeu. Cada vez que ele sentia problemas, cada vez que ele tinha problemas, ele procurava falar com Deus. E mesmo saindo esse decreto, Daniel sabia que se ele procurasse conversar com Deus e se ele fosse pego, ele poderia ser preso ou até morto. Mas Daniel não teve medo. A Bíblia relata a história que Daniel não teve medo. Mesmo depois de sair o decreto, ele continuou a fazer 3 vezes a sua oração em comunhão com Deus. Sabe, queridos, nós vivemos em um país livre, podemos pregar, louvar, orar, mas mesmo assim a gente não tem tempo para Deus. E Daniel estava num momento de perigo. Ele sabia que poderia acontecer o pior com ele, mas ele orou. E algumas pessoas que viram denunciaram Daniel para o rei. E o rei jogou Daniel na cova dos leões. Lembra-se você na Bíblia que Daniel foi jogado na cova dos leões, onde vivia muitos leões famintos que não comia há dias. Mas por ele ser tão fiel a Deus, Deus o honrou. Deus honrou aquela fé. E Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Sabe, Daniel poderia ter desistido de Deus quando foi jogado na cova dos leões. Mas Deus permitiu que Daniel entrasse na cova para ver até onde a fé de Daniel iria. E então Deus mandou livrar no momento certo, na hora certa, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Para que Deus seja honrado e glorificado diante de todas as nações, diante do povo. Deus tapou a boca dos leões e salvou Daniel no momento que ele mais precisou. Lembre-se você que o mesmo que ele fez por Daniel, ele também pode fazer por você, de acordo com a sua fé. Se você ama Deus, obedeça a Deus. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de falar com Deus, mesmo que venham as perseguições. Eu gostaria muito de fazer uma reflexão para a nossa vida, uma analogia com esses versos. Lembre-se você que Satanás anda ao derredor esperando o nosso ponto fraco. Talvez Satanás estava ali ao derredor de Daniel, esperando o momento certo, achando que Daniel iria renunciar a Jesus Cristo. Mas Daniel foi fiel até na hora da morte, e Deus o livrou da morte. E nós poderíamos refletir muito a história de Daniel. E eu queria trazer isso para a nossa vida. Por exemplo, eu gostaria de... O leão, todos sabemos que o leão ele simboliza Satanás.
Nós lemos ali em 1 Pedro 5, verso 8, que Satanás anda como um leão rugindo. Então aquele leão na cova de Daniel lá, ele simboliza Satanás. E a cova pode simbolizar os seus problemas. Então vamos fazer uma comparação para a nossa vida. Antes da cova, antes do problema, requer preparação. Nós devemos sempre estar preparados para quando os problemas vierem, a gente não desistir, a gente não cair na cova, no problema. Nós devemos ter a coragem que Daniel teve. A coragem que Daniel teve para seguir em frente, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque no momento certo, Deus vai honrar a sua fé. E depois da cova vem a vitória. Depois da cova vem a vitória. Depois do problema vem a vitória. Então, tenha fé em Deus. Confie em Deus. Faça a vontade de Deus e pregue o Evangelho. Que Deus vai honrar a sua fé. Vamos ler Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos ler aqui junto. Abra sua Bíblia e deixe Deus falar no seu coração. Daniel capítulo 6, versículo 10 está escrito: Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer, 3 vezes por dia, se ajoelhou-se, orou-se e deu graça diante de Deus. Daniel priorizou a oração, priorizou a comunhão com Deus, mesmo diante de dificuldade. Será que nós estamos fazendo como Daniel? Será que nós estamos priorizando a Deus em primeiro lugar? Quando você acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Segundo está escrita a palavra de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é buscar primeiro o reino de Deus. Quando você se levantar às 5 da manhã para ir para o trabalho, ou às 6 para ir para a escola, antes de você sair, coloque o seu joelho perto da sua cama e perto da sua rede e priorize a comunhão com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão vos acrescentadas depois. Priorize e faça como Daniel. Mesmo diante das dificuldades, priorize falar com Deus. Pois está escrito em João 15, versículo 5: Sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós chegar aos problemas difíceis em nossa vida, nós devemos se achegar mais a Deus. Nós devemos procurar mais falar com Deus e Ele vai ouvir a nossa oração. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. Mas Ele nos ama, Ele nos perdoa. Então priorize falar com Deus em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Não deixe os problemas te desanimar. Não deixe as dificuldades te desanimar. Não deixe os problemas fazer você cair. Não deixe Satanás ficar rugindo como um leão ao seu redor. Priorize falar com Deus, assim como o profeta Daniel fez. Isso significa ser antes do problema, antes da cova. Isso requer uma preparação, então você tem que estar preparado. E durante a cova? Durante a cova você está vivendo problemas. Sabe, ninguém poderia escapar daqueles leões famintos. Se você ler toda a história, você vai ver que no final o rei mandou libertar Daniel. Quando o rei falou: Daniel, você está vivo? E Daniel falou: o meu Deus me salvou, e tapou a boca dos leões. Então o rei pediu para que Daniel saísse da cova. E Daniel saiu sem nem sequer um arranhão. Mas em seguida o rei mandou jogar aqueles acusadores de Daniel e juntamente com a família dele. E no momento em que eles foram jogados na cova dos leões, os leões rasgaram, estraçalharam, comeram eles. Sabe, uma vez eu vi uma notícia na internet de que um homem, ele tinha ido ao zoológico com sua esposa e seu filho, sabe? E ele pagou a entrada para sua esposa e seu filho entrar, mas ele não pagou a entrada dele. Então ele queria entrar de graça, sem pagar. E ele decidiu pular o muro. E no momento em que esse homem pulou o muro, ele caiu justamente onde estavam os leões. Sabe, o fim desse homem foi terrível, foi triste. Assim, quando ele caiu onde estavam os leões rasgaram e comeram ele. E sempre, quando eu vejo essa história, eu fico triste, né? Você pode pesquisar na internet como passou no noticiário. Mas eu me lembro da cova de Daniel, da cova dos leões, na história de Daniel. Quando Daniel foi jogado naquela cova, ele poderia ter sido esmagado, estraçalhado por aqueles leões.
mas Deus foi fiel. Quando você está vivendo o problema, durante o problema, é aí que Deus vai te honrar, quando você está vivendo. Porque Deus não pode te livrar do problema, mas Ele pode te livrar durante o problema. Deus deixa que os problemas venham até você para você ser testado, não para você ser punido, mas para ver até onde a sua fé vai. Então Ele não vai te livrar do problema, mas Ele vai te livrar durante o problema, aonde você está vivendo. Muitas vezes a gente não vê saída nos nossos problemas. Muitas vezes a gente se desespera achando que nossos problemas não têm solução. Mas fique tranquilo, deita teu sono e confie em Deus. Porque assim como Deus fechou a boca dos leões para salvar Daniel, Ele também vai fechar os teus problemas. Ele vai abrir portas de soluções para os teus problemas. Confie, pregue o Evangelho. Não se preocupe com os seus acusadores. Não se preocupe com os seus perseguidores. Não se preocupe com o que está por vir. Mas confie em Deus e continue a pregar. Confie em Deus e confesse seus pecados ao Senhor. Não deixe que os seus problemas intimidem você. Deixe você abatido, deixe você triste ou preocupado. Porque Satanás está andando ao derredor como leão. Mas Jesus prometeu, se Ele fecha a boca dos leões para o profeta fiel, Ele também vai fechar os teus problemas. Ele vai abrir portas para resolver os seus problemas. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele poderia ter ficado com medo, desanimado, mas não. Daniel se humilhou a Deus. Daniel dobrou seus joelhos ao Senhor. Ele falou com Deus e Deus ouviu sua oração. Vamos ler o versículo 16? O versículo 23 está escrito: Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nenhum ferimento nele, porque havia confiado no soberano Deus. Daniel havia confiado naquele que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Naquele que te criou, naquele que te deu a vida, que morreu na cruz do Calvário. Daniel confiou nesse soberano Deus que fez a promessa que aqueles que confiam em Deus, ainda que morram, viverão. E ele foi liberto. E isso depois da cova, Daniel pôde, depois do problema, ele pôde testemunhar o nome de Deus. Ele pôde glorificar e exaltar o nome de Deus. E Daniel foi honrado e exaltado pelo rei. Sabe, o rei mandou que os acusadores de Daniel fossem jogados ali na cova dos leões. Deus também vai te exaltar. Deus também vai te tirar do fundo do poço. Se você confiar nele, se você fazer a vontade dele. Deixe que Deus haja na sua vida. Deixe que Deus seja em primeiro lugar na sua vida. Ao amanhecer, fale com Deus. Entregue sua vida nas mãos de Deus, porque Ele te ama, porque Ele vai resolver os teus problemas. Não se desespere, não se preocupe. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai sorrir. Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem ao amanhecer. Então você tem que se entregar ao Senhor e confiar nele. Deixe Ele ser primeiro em sua vida, em nome de Jesus, para que Ele possa lhe dar a garantia da salvação, para que Ele possa te dar a vitória no momento certo. Espere, porque Deus não te livra do problema, mas Ele vai te livrar durante o problema. Ele vai mandar a solução, Ele vai mandar anjos que te guardem e você terá a vitória em tuas mãos. Se Deus não te livrou do problema e deixou que o problema acontecesse, é por algum motivo, por alguma razão. É para que você entenda que sem Deus nós não somos nada. Nós dependemos do soberano Deus. Sem Deus nós não vivemos sem Deus. Nós não conseguimos resolver nossos problemas sem Deus. Então é para isso que Deus deixa que os problemas aconteçam. Mas Ele sabe que até onde a sua fé for, Ele vai mandar o livramento. Não antes do problema, mas quando você estiver vivendo o problema. A provação não é para nos derrubar, mas é para nos fortalecer espiritualmente. Porque sem provas, o crente cai. Sem provação, o crente se acomoda. Sem provas, a pessoa fica mais fraca espiritualmente. Mas quando vem as provações, depois que passa o vendaval, depois que passa a tempestade, você se sente mais fortalecido espiritualmente. Porque você pode testemunhar o poder do soberano Deus, o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E aqui eu vou terminar com essa mensagem. Lembre-se de Ezequiel capítulo 21, versículo 26, que o Senhor diz que Ele exalta o humilde e humilha o soberbo. Não seja soberbo, seja humilde. Seja humilde uns com os outros. Seja humilde com o seu próximo. Faça a vontade de Deus e ajude ao próximo. Obedeça a vontade de Deus e ame uns aos outros, porque Jesus vai te honrar no momento certo, amém? Que todos tenham um bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus abençoe sua família, amém?